Olá pessoal, em mais um vídeo da série História da Ciência, hoje é dia de falar sobre Sócrates. Eu sou Lorival e hoje estamos falando em ciência. Olá amigos, espero que estejam todos bem. Hoje vamos falar sobre Sócrates. Sócrates nasceu em Atenas, na Grécia, em 469 a.C., filho de um pedreiro ou escultor, dependendo do autor que você consulte, e de uma parteira. Muito provavelmente seguiu o mesmo ofício do pai, mas teve a oportunidade de estudar filosofia natural antes da sua convocação para o serviço militar. Como militar, atuou na Guerra do Peloponeso e, após o seu retorno para sua cidade natal, envolveu-se com a política da cidade-estado e passou a se interessar por assuntos mais práticos, como a natureza da justiça. Com a morte de seu pai, herdou uma certa quantia de dinheiro que permitia viver sem precisar trabalhar junto com a sua esposa Xantipa. Sócrates se tornou uma personalidade bastante influente em Atenas e passou a discutir filosofia e influenciou várias pessoas pelo seu discurso. Foi acusado e condenado à morte por corromper o espírito da juventude. Mesmo tendo a possibilidade de ser exilado, escolheu a decisão de culpado e recebeu sua dose fatal de cicuta no ano de 399 a.C. Apesar de não ter deixado nenhum escrito, não ter criado nenhuma escola ou elaborado qualquer teoria, seus conhecimentos atravessaram gerações através das obras publicadas por Platão, seu discípulo, que relatou vida e filosofia desse grande pensador. Sócrates é citado como o fundador da filosofia ocidental. E por que o pensamento de Sócrates é tão importante e até hoje lembrado e estudado? Ele desenvolveu nada mais nada menos que uma nova maneira de se pensar, um novo modo de se investigar aquilo que pensamos e que achamos que sabemos. A essa nova abordagem de pensamento foi dado o nome de método socrático ou dialético, pois seria uma maneira de se manter um diálogo entre visões opostas e atingir uma conclusão, muitas das vezes conflitante, do que se achava antes da análise dialética. Por conta disso, essa forma de analisar a realidade lhe rendeu vários inimigos em Atenas, chegando a ser chamado de sofista, alguém que argumenta com o objetivo de vencer uma discussão e não necessariamente chegar a uma verdade. Isso, justamente como falei, levou à sua morte. Claro que o termo sofista não surgiu com essa definição. A etimologia da palavra significa sábio, só que com o tempo passou a significar algo como impostor, aqueles que vendiam ensinamentos práticos de filosofia. Sócrates não vendia seus conhecimentos, seu discurso se dava em praça pública para quem quisesse ouvi-lo. Mas, assim como os sofistas, Sócrates abandona a busca pelos conhecimentos da natureza, como os filósofos que vieram antes dele, e passou a se concentrar mais na problemática do homem, em questões mais do cotidiano. Claro que essa forma de pensamento não atraiu apenas inimigos, mas fez com que Sócrates ganhasse vários seguidores. Entre estes, Platão, que escreveu os conhecimentos de Sócrates, os diálogos, como ficaram conhecidos, em suas obras como Apologia, Fédon, Simpósio. E essa abordagem modificou e guiou o pensamento da filosofia ocidental, e assim é considerado como uma divisão fundamental da filosofia, de modo que existe até uma denominação para os filósofos que vieram antes dele, os pré-socráticos, e aqueles que vieram depois, os pós-socráticos. Apesar das críticas que recebeu, o interesse real de Sócrates era investigar questões relativas à moralidade. O que era bom? O que era ruim? Justo? O que é o amor? O que é justiça? Lealdade? O que é o homem? Qual é a essência do homem? Ele buscava questionar o significado de conceitos que usamos no nosso cotidiano, mas que em essência não sabemos seu significado real. Por isso, aqueles que se consideravam sábios, conhecedores de algo, na verdade eram ignorantes. Para Sócrates, encontrar aquilo que era correto, a coisa certa, só seria possível por meio de um exame rigoroso. Além disso, para ele, termos como virtude era algo absoluto e não relativo como era na sua época, já que apenas os cidadãos de Atenas ou da Grécia a teriam.
mas todas as pessoas teriam essa tal virtude. Justamente pelo fato de Sócrates dar atenção para todas as pessoas, sem distinção de classe social ou sexo, ele estava desrespeitando a ordem vigente. Seu comportamento era subversivo. Ele dava importância para mulheres, para estrangeiros, escravos, e não apenas para os homens, que eram os únicos cidadãos atenienses que formavam a democracia da cidade-estado. Essa subversão era o mesmo que estar sendo injusto ou indo contra os deuses. Para Sócrates, se alguém faria algo ruim, estaria agindo contra a sua consciência. Ninguém desejava fazer o mal. Esse mal era feito por pessoas que não tinham sabedoria ou conhecimento. Daí ele tirou a seguinte conclusão: só há uma coisa boa, o conhecimento, e uma coisa má, a ignorância. Devemos examinar as coisas para termos conhecimento e assim ter moral. Moralidade seria indissociável do conhecimento. A busca pelo conhecimento também, segundo Sócrates e como a gente veio a conhecer através das obras de Platão, era o objetivo maior da vida. Existimos para conhecer. Uma alma sábia teria estabilidade, enquanto uma alma ignorante vagaria sem descanso, sem um fim para si. Aqui a gente vê uma ligação do conhecimento adquirido com a vida após a morte. Agora vamos falar um pouco mais sobre a abordagem filosófica pela qual Sócrates ficou conhecido, a dialética. A dialética nada mais é do que um método que ele desenvolveu e usou para questionar o conhecimento. Sócrates assumiu o ponto de vista de alguém que nada sabia e simplesmente fazia perguntas. E quanto mais perguntava, mais as respostas se tornavam contraditórias. Os argumentos iniciais daqueles a quem perguntava passavam a se contradizer. Isso levava os outros a concordarem com um novo conjunto de conclusões, algo bem semelhante com o nosso ceticismo moderno. Foi essa forma de investigação racional, a partir de um ponto de partida ignorante, as bases para a ciência moderna. Sócrates usou pela primeira vez o argumento indutivo, onde um conjunto de premissas baseadas em experiências é inicialmente confirmado como verdadeiro e então leva a uma verdade universal na sua conclusão. Essa forma de argumentação foi trabalhada nos anos posteriores por Aristóteles e por Francis Bacon, até chegar ao nosso método científico. Todas as ciências empíricas têm esse modo de argumentação como seu alicerce. Um exemplo de emprego do método dialético de Sócrates pode ser visto na seguinte sequência de perguntas e respostas, também chamada de ironia socrática, onde interrogava seus interlocutores sobre o que pensavam. Você acha que os deuses sabem tudo? Sim, porque eles são deuses. Alguns deuses discordam de outros? Sim, claro que sim, eles estão sempre brigando. Então, os deuses discordam sobre o que é verdadeiro e certo? Imagino que sim. Então, alguns deuses podem, às vezes, estar errados? Pode ser. Conclusão: então os deuses não podem saber tudo. Esse é apenas um exemplo de diálogo que evidencia o uso da dialética na construção de um conhecimento que se achava que se tinha. Ao final, a gente observa a contradição e a geração de um novo conhecimento. Como eu disse no início do vídeo, Sócrates foi acusado e condenado à morte por corromper o espírito da juventude e, após ter escolhido a decisão de culpado, recebeu sua dose fatal de cicuta, uma espécie de planta, no ano de 399 a.C. Em seus últimos momentos, Sócrates preferiu a morte a ter que viver uma vida na ignorância, conforme relatou Platão. Para terminar esse vídeo, finalizo com uma frase de Sócrates: ele supõe saber alguma coisa e não sabe, enquanto eu, se não sei, tampouco suponho saber. Parece que sou um pouco mais sábio que ele, exatamente por não supor que saiba o que não sei. Sei que nada sei. A verdadeira virtude do sábio é ter consciência da sua própria ignorância. É de Sócrates também a conhecida frase: conhece a ti mesmo. Espero que tenha gostado desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, assine as notificações para ficar sabendo sempre que eu posto vídeo novo por aqui. Muito obrigado por ficar comigo até aqui, um grande abraço e até!